O livro de 1925, Miss Dalloway, escrito por Virginia Woolf, traz uma revolução literária para a época, com uma escrita diferente, conhecida como fluxo de consciência. O livro, ele conta sobre o dia da Clarissa Dalloway, que é a personagem principal. No dia do livro que se passa, ela vai dar uma festa, e aí ela conversa com a funcionária dela e ela decide que ela vai ela mesma buscar as flores que precisa para a festa dela. Então a Clarice sai de casa e começa a contar um pouco sobre como era a época. A época tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, que na época não se chamava Primeira Guerra Mundial, porque ninguém esperava que ia ter uma segunda. Então, ela começa saindo pelas ruas e contando como as pessoas estão vivendo a vida depois da guerra. Ela conta de uma vizinha que na época tem tipo um brechó que vende as coisas antigas do filho. Ela conta a vida de amigos dela, de como eles vivem hoje em dia. Ela conta a vida das pessoas, como elas estão depois da guerra. Enquanto ela pensa um pouco sobre a vida dela e sobre como ela tá depois da guerra também. Ela reencontra alguns lugares que foram muito importantes e ela pensa um pouco na história de vida dela. Ela começa a pensar sobre como talvez teria sido diferente se ela tivesse casado com o primeiro namorado. Ela pensa um pouco sobre a morte, que é um pensamento que segue ela desde o início do livro. Então ela vai caminhando, lembrando de algumas coisas, até chegar à floricultura, onde ela conhecia já a dona da floricultura e ela compra as flores. Como é um fluxo de consciência, ele tem várias, como é que eu posso dizer, dispersões, assim, ao longo do livro, que são os pensamentos dela, né? Ela não tem um pensamento, tipo, contínuo, ele vai mudando toda hora. Quando ela sai da floricultura, acontece uma coisa, passa um carro que eles acham ser a rainha, enfim. Ela vai voltando pra casa, e quando ela volta pra casa, a gente escuta um pouco sobre, a gente conhece um pouco do marido dela, mais um pouco, né? Porque ela conta que ela descobre que ele foi pra um café com uma mulher, assim, da alta sociedade, e ela fica bem chateada porque ele não chama ela. E aí ela vai pro quarto dela, e uma das empregadas dela avisa pra ela que ela tem visita, porque a Dalloway era uma mulher bem rica, ela vivia, tipo, num baita casarão. E aí ela recebe o Peter, que é o ex-amor da vida dela. Eles foram namorados e quase casaram, mas ela acabou preferindo não casar com ele, porque ele dizia umas coisas pra ela que fizeram ela pensar, e ela não queria ser a mulher dele, então eles acabaram não tendo nada. E ele conta que ele vai se separar da mulher, porque ele casou com uma indiana quando ele foi fazer alguma coisa na Índia. E dessa vez ele voltou e ele conheceu outra indiana que é casada, mas ele voltou pra se separar da esposa porque ele disse que ela vai se separar também. Eles têm uma conversa, eles acabam chorando, então o Peter vai embora e a Dalloway começa a lembrar de uma das ex-melhores amigas dela. Elas ainda são próximas, pelo que ela fala, mas não tão próximas quanto na época, que conta dessa melhor amiga um dia ter beijado ela. Ela fala que ela estava numa festa e ela queria causar na festa, então ela beija ela na frente das pessoas ali da festa. Depois disso, bate na porta dela a filha e a professora da filha, de história, se não me engano, que elas vão pro centro e a gente descobre que nem a Dalloway gosta da professora e nem a professora gosta da Dalloway, porque a professora tem uma inveja da beleza da filha da Dalloway e ela não gosta muito da Dalloway. Enfim, não mostra muito dessa parte do dia da filha da Dalloway. E aí a gente conhece o Septimus, que é o outro personagem principal, e descobre que ele tem trauma da guerra, porque ele era da guerra, ele perdeu um dos melhores amigos na guerra. E a gente descobre que ele e a mulher estão num relacionamento bem feliz, porque ele na época não sabia o que ele tinha, então ele tava vivendo nas últimas, assim. E aí a mulher dele tá bem chateada com isso. E a gente descobre que querem mandar ele pra uma clínica. E aí volta pra festa da Dalloway. E ela vê muita gente comentando sobre alguma coisa que ela não sabe dizer o que é. E quando ela vai falar com o pessoal da festa, eles falam pra ela que o Septimus se matou. Ele se jogou da janela da casa dele. E aí ela fica bem chateada, porque na festa dela só fala disso, sendo que era pra ser a festa dela. Mas ela acaba tendo um pensamento, assim, porque ela pensa bastante durante o livro, e ela pensa que ela não quer que a morte seja o que mais falem na festa dela. Ela quer
que a vida seja celebrada, e é pra isso que ela tá fazendo a festa. Então ela decide voltar pra festa e aproveitar enquanto ela pode com os convidados dela e com os amigos dela a vida. E é isso, Miss Dalloway é um fluxo de consciência desse dia da Dalloway. E é isso.